Eu tenho uma mensagem ao seu coração hoje. Essa mensagem eu peço ao Espírito Santo que Ele possa trazer para você entendimento, clareza sobre esse assunto. É a mensagem mais atual que eu poderia ministrar, que eu poderia compartilhar com vocês. É a mensagem da segunda vinda de Cristo. Talvez possa ter alguém aqui dizendo: bispo, eu queria tanto ouvir outro tipo de palavra, sobre sonhos, sobre vencer o desânimo, sobre prosperidade exponencial, outros assuntos assim. Mas eu acredito muito, irmãos, muito, que nós como igreja do Senhor, precisamos demais, abrir nossos ouvidos sobre esse assunto, sobre essa mensagem, sobre essa verdade. Jesus, Ele está voltando. Não é uma utopia, não é uma ficção científica, não é um filme apocalíptico, não. É a maior promessa de Cristo para a sua igreja. Jesus, Ele está voltando. A segunda vinda de Cristo é uma verdade incontestável. Apocalipse capítulo 3, no versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Quero ler a parte A do texto, que diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Quando eu falar 1, 2, 3 já, como um coral bem bonito, vamos declarar esse texto juntos? 1, 2, 3 e já. Ficou bonito? Pode ficar mais bonito ainda, com mais força. 1, 2, 3 e já. Por último, mais forte ainda, vamos lá, voz impostada, voz de profeta, diga 1, 2, 3 e já. Perfeito. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Nós cremos inteiramente na sua palavra. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos em toda a palavra de Deus. Amamos a sua palavra e queremos que o Senhor fale conosco. Queremos que o Senhor ministre em nossos corações. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Não sei se você tem a mesma percepção que eu tenho. Cristo em breve voltará. Existem muitos sinais que são sinais claros, que falam sobre isso, que nos alertam, que nos dão um sinal para essa verdade. Renascimento de Israel como nação, pandemias, epidemias, bramido do mar e das ondas, evangelização mundial, a ciência evoluir como tem evoluído. Hoje, muitos países do mundo têm considerado Jerusalém como capital de Israel, não só Tel Aviv. Israel é o relógio de Deus. Essa guerra entre Ucrânia e Rússia, estamos talvez diante de uma possível terceira guerra mundial, porque a OTAN agora entrou. São sinais claros que Jesus, Ele está para voltar. Hoje em dia, a gente escuta sobre a nova ordem mundial e não é mais algo subliminar como antigamente. Hoje é escancarado isso nas mídias televisivas, no Brasil, no mundo inteiro. Hoje existem pessoas que não usam mais um cartão de crédito. Hoje são chips instalados no pulso. Tudo que está acontecendo é um sinal claro. Cristo, Ele está para voltar. Falar desse assunto hoje para uma igreja que passou por uma pandemia mundial, eu acho que fica um pouco mais fácil, sim ou não? Porque você entende, talvez como nunca antes, existe um alerta dentro de você sobre esse assunto. Jesus, Ele está para voltar. Agora, o que é isso? O que significa esse momento? O que de fato esse momento nos revela? A gente tem que entender que o arrebatamento, primeiro, é um fato imprescindível.
é um fato incontestável, porque isso fala quem Deus é, isso mostra quem Deus é. Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz que Deus não muda, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Números capítulo 23, no versículo 19 diz: Deus não é homem para quê? Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Servimos a um Deus que cumpre aquilo que ele promete. Se ele falou, está falado. Agora, o arrebatamento não é apenas uma promessa de Cristo, é a maior promessa de Cristo para a sua igreja. Jesus vai voltar. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. O arrebatamento é esse encontro de Cristo e a igreja, que vai se dar nas nuvens, que vai se dar nos ares. O arrebatamento é a consumação da graça. As bodas do Cordeiro é o nosso casamento. Encontraremos com Cristo nos ares. Viveremos para sempre, toda a eternidade com Ele. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Diz a palavra de Deus que o nosso corpo mortal será transformado em um corpo imortal. O nosso corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível. E o exemplo que a gente tem de um corpo imortal, de um corpo incorruptível, é o corpo de Cristo, após a sua ressurreição. É o corpo glorificado em Jesus. A verdade é que em Jesus nós temos toda a revelação necessária, toda a revelação que nós precisamos para entender melhor sobre a eternidade, sobre paraíso, sobre este lugar tão incrivelmente maravilhoso que está preparado para nós. Diz a Bíblia que Jesus, com um corpo glorificado, com um corpo incorruptível, ele foi pelos seus discípulos reconhecido. Reconheceram Jesus, porque diz a Bíblia que da mesma forma que Deus nos conhece, nós também vamos conhecer a Deus. Dá para você imaginar isso? É por isso que diz a Bíblia que este corpo terreno nosso é como uma semente, mas o nosso corpo incorruptível, o nosso corpo imortal é como uma grande árvore. Então veja a capacidade que teremos na eternidade, ou aquilo que viveremos na eternidade. Quem entende o que eu estou falando aqui? Veja o que diz a Bíblia. Deus, Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Alguém pode falar, mas bispo, que coisa supérflua, coisa sem sentido. Para que Deus quer saber quantos fios tem na minha cabeça? Para você imaginar, para você entender como Deus, Ele conhece você. Deus, Ele sabe de coisas de você que você nem sonha, que você nem imagina. Ora, foi Ele quem criou você. Eu vou além. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Antes que você fosse um embrião, Deus já tinha projetado um futuro maravilhoso para você.